fechamos as falas. Eu acho que eu já falei muito, não preciso falar muita coisa. Mas eu acho que foi feliz que está juntando Romero, Juliene. Acho que a palavra Zaidan também foi muito importante no início. E eu não tenho muita coisa a dizer em relação às pesquisas, porque no momento uma pesquisa do CNPq que a gente está coordenando está ainda, vamos dizer, engatinhando, né, vamos dizer. Poderia dar um depoimento sobre o trabalho que a gente tem feito, mas eu acho que em momentos como esse, em mesas redondas, em seminários, em palestras, eu acho que a gente tem que estar estimulando novos trabalhos sobre juventude. Está ajudando a promoção de novos estudos, está ajudando a publicização de novos estudos, o que é produzido, o que é feito. E acho que promover também outros momentos, que talvez um espaço como o Encontro de Ciências Sociais pode parecer pequeno, de pouca visibilidade, ou um seminário pequeno em alguma sala. Parece que as pessoas talvez não valorizam muito, mas eu acho que se você tem, se tivesse só eu, Romero e Juliene, já seria muito bom que a gente estaria construindo alguma coisa. Se a gente puder trazer mais gente, estou falando aqui como pastor da igreja, trazer mais gente nesse sentido de somar. Agora a gente não quer liderar e ser, vamos dizer, monopolizar os estudos sobre juventude. A gente quer construir, articular e principalmente a gente poder dialogar, vamos dizer, com pesquisadores, com gestores públicos, com os jovens. Eu acho que no evento de amanhã, já dando um depoimento, eu acho que pela primeira vez, tudo indica que vai ter um público significativo de jovens nos eventos que a gente organizou. Porque ia mais do pessoal que foi militante, o pessoal, não estou falando do pessoal velho, não, estou falando que o pessoal já é de outra época, diferente. Agora, os jovens também conhecer os estudos sobre juventude, saber o que teoricamente as pessoas estão desenvolvendo e saber o que as pessoas falam desse grupo social, dessa camada social, etc. Agora eu acho que pelo andar da carruagem, eu acho que seria bom a gente abrir para o debate, conversa com vocês. Eu acho que. Deixa eu dizer uma coisa. Não. Só eu esqueci. Eu faço parte também do núcleo de estudos e pesquisas sobre práticas sociais, né, com o professor Denis, lá do Departamento de Ciência Social. E nós temos feito alguns estudos voltados também para a juventude, né? Geralmente temos investido mais quando tem seminário. Nós fizemos um que foi a juventude nas constituições brasileiras, como é que o termo ela aparece nas constituições. Muito assim, muito interessante, porque o grande boom nas constituições é na década de 70, ou de 30, do Getúlio Vargas, né? E aí isso trouxe muitas questões para a gente. Nós estamos agora aprofundando esse estudo, como é que isso se materializou, né? E até amanhã no seminário é isso que nós vamos apresentar, como é que era essa política para a juventude na década de 30, né? Que eu acho que ele traz muitos elementos e muitas questões para a gente pensar como é que a juventude também foi pautada pelo Estado e está fazendo a relação com o atual. Em Pernambuco, na década de 30 também começaram as preocupações de políticas públicas, se é para dar um nome de política pública que fazia naquela época, no Agamenon Magalhães. Foi. Agamenon Magalhães começou essa história de juventude como pauta de governo. Ele escrevia para a juventude. Aí tem que levar a brincadeira, Mas, só contextualizando, teve no Brasil, já que começou a falar, com Getúlio Vargas também, em 1931, com a criação do Estatuto das Universidades Brasileiras, que, vamos dizer, regularizou a atuação do movimento estudantil. Estava, por exemplo, a estrutura de DCEs, DAs, CAs, foi construída nesse período, inclusive dando recursos para essas entidades atuarem no interior das instituições de ensino. Então, é importante ter esse resgate histórico para a gente acompanhar
ao longo do tempo, e já fazendo a propaganda da mesa de Juliene amanhã, ela, o professor Denis Bernardo e o professor Marcos Mundarini, às 14 horas, no Centro de Convenções, a mesa de Direitos Humanos e as lutas da juventude. Eu acho que tem tudo a ver, lutas da juventude com direitos humanos, né? Lutas por direitos sociais, e acho que a gente foi feliz nesse título para amanhã, mas vou abrir o debate e acho que não se encerra aqui, óbvio, hoje é só um momento, mas vou tentar